Na Expo Inter 2019, a Emater tem um grande espaço de conhecimento ao lado do pavilhão da agricultura familiar. 17 estandes ao ar livre estão passando informações e projetos para agricultores e público em geral. Destaque para a montenegrina Biocê, que ao lado da empresa Colabor e do engenheiro Adilson Selimar Dalmora, está apresentando um tripé de sistema agrícola para a fertilização do solo. Ele parte do produto que é feito pela Biocê, um composto natural para revitalizar o solo, recebendo ainda o pó de rocha e depois o plantio dentro de uma estufa oval. São Paulo, em relação ao composto da Biocê, como ele é feito e qual é a utilidade dele, de que forma ele contribui com o solo? Na verdade, o que a gente faz? A gente faz de uma forma intensiva e industrial, né, o que a natureza faz no chão da floresta. Quer dizer, lá dentro tu tem uma compostagem laminar. E a gente, como tem muito material e tem um espaço reduzido, a gente faz o mesmo processo, com o mesmo tipo de micro-organismo, de uma maneira industrial, quer dizer, em grande escala. Quer dizer, eu pego o material que veio da agricultura, que passou por um processo industrial e que gerou um resíduo, gerou uma sobra, né? Que seja casca, que seja cinza, que seja resíduo de leite, resíduo de soja, resíduo de fruta, de citros principalmente, que a gente tem várias indústrias de citros em Montenegro, tá? Tem laticínio, tem indústria de conserva, tem várias serrarias, né, que é importante isso. A gente tem muita madeira na região e que produz pallet, por exemplo, e que geram muita casca e muita serragem. Então esse material é a nossa fonte de carbono, que junta com outros materiais, tipo leite, né, indústria de leite, tipo indústria de suco, indústria de soja, né, que são a nossa fonte de nitrogênio. Aí tu ajusta esse balanço, quer dizer, a relação CN que se chama carbono-nitrogênio, mais ou menos 35 para 1. Aí o que acontece? Tu cria o ambiente ideal para os micro-organismos agirem sobre esses materiais e decomporem eles. Na verdade, eles vão, né, liberar de novo os nutrientes, produzir, né, grandes quantidades de humus, né, e carbono orgânico. E aí, bom, isso para a terra é alimento de novo para a microvida do solo. Então, microvida do solo com alto teor, né, solo com alto teor de humus, tu tem uma microvida intensa, tá? E aí essa microvida, ela vai assim, ó, vai produzir um solo saudável, um solo rico em nutrientes e um solo equilibrado. Consequentemente, tu tem uma planta saudável e uma planta equilibrada. E essa planta, ela vai ter um fruto saudável e um fruto, né, um fruto equilibrado. E quem se alimentar desse fruto vai ter saúde, basicamente. Por quê? Porque vai se alimentar de um fruto saudável. Então vai ser uma pessoa saudável também. E se a sociedade toda, né, está dentro desse contexto de recicla tudo que ela utiliza, devolve para o solo, transforma em humus, que volta a ser, né, ser planta e que volta a ser alimento, e alimento saudável, ela vai ser uma sociedade saudável, que vai prosperar e assim por diante. Então, é basicamente isso, né? A gente tem que reciclar, porque não tem sentido eu tirar nutriente do solo e acumular isso no lixão, por exemplo, né? E aí o que vai acontecer? O solo vai ficar cada vez mais pobre, cada vez menos matéria orgânica, menos vida, então, consequentemente, vai virar um solo doente, com planta doente, com fruta doente e com sociedade doente também. O solo vai ser enriquecido com substrato e depois vai receber ainda o pó de rocha. O que é o pó de rocha e como ele vai contribuir para a melhoria desse solo? Bom, o pó de rocha é um nome popular que foi criado, né, pelos agricultores, pelos produtores de hortaliças, enfim, pelos produtores rurais. Mas, na verdade, em 2013 foi criada uma lei, a 12.890 de 2013, que foi estabelecido que o pó de rocha, para ser usado na agricultura como fertilizante, teria que ser feito vários testes e análises químicas para ser chamado de remineralizador. Então, o nome dele é remineralizador, só que para isso precisa passar por uma série de testes químicos e de fertilidade de solo. O pó de rocha é muito usado na agricultura orgânica também. Ele é um resíduo
da mineração e hoje está sendo incorporado à agricultura. Ele é incorporado em substrato, em solo e o pó de rocha, então, o remineralizador, a função dele é remineralizar o solo. Ele trazer de volta a vida para o solo, levando macro e micronutrientes para o solo, devolvendo a vida para o solo. Solos muito desgastados, né, ou solos exauridos, com a adição do pó de rocha, ele volta a ter vida, tu volta a devolver a vida para o solo. Os minerais que estão faltando ali para a planta ir lá buscar esse mineral que está lá no solo, incorporado pelo pó de rocha. Esse pó de rocha em específico é um saiba, é um material saibroso da região ali de Santo Antônio da Patrulha. Ele contém na sua composição as eólitas, que são esses pontinhos brancos, né? Que a função dessas eólitas, né, ela contém muito... A função dela é capturar potássio e fósforo, ela captura nitrogênio e entrega para a planta na medida que a planta necessitar, né? Tem também uma concentração de silício que ajuda a dar maior resistência às plantas, né? Esse pó de rocha, ele é retirado naturalmente da pedreira, não sofre qualquer processo de moagem. Como ele é retirado, nesse caso ele é aplicado. Como funciona a estufa? Quais os efeitos que ela tem na plantação aqui dentro? Tá. Essa estrutura, ela tem um formato diferente das convencionais, ela tem um formato esférico. Significa que ela é redonda em todos os sentidos, não é só um arco, mas ela é uma esfera. E essa esfera dá a ela uma característica de resistência a vendavais. Isso é a primeira grande vantagem. Ela resiste muito a ventos fortes por causa desse formato. Essa é a primeira grande vantagem. Segunda vantagem é ela produz uma ventilação interna natural. Nós sempre deixamos no centro uma saída de ar, agora está só aberto, mas para exemplificar, tem a saída de ar no centro e ao mesmo tempo tem as aberturas laterais que provocam a renovação do ar, a entrada de ar novo. Se do lado de fora a gente tiver uma vegetação, significa também uma refrigeração do lado de fora que a gente empurra para dentro. O ar entra filtrado, tratado e isso dá um conforto térmico para as plantas internamente, que estão aqui dentro. Outra grande vantagem é, por ser esférica, a gente produz uma luz difusa para dentro da plantação, para cima do cultivo. Essa luz difusa é luz chegando de diversos ângulos na planta e isso aumenta a fotossíntese, por consequência, aumentando a fotossíntese, aumenta a nutrição e o valor nutricional, o sabor do que está sendo produzido aqui dentro. Então, se for moranguinho, por exemplo, o moranguinho é mais doce e mais ácido ao mesmo tempo. Então, isso valoriza o produto, além da produtividade, rentabilidade que tudo isso significa. Então, a estufa tem essas vantagens de se conseguir controlar, manejar melhor internamente o ambiente. Inclusive no sol da manhã e o sol da tarde. Significa que o período de insolação do dia dentro dessa estufa é maior do que do jeito convencional. Aqui a gente consegue jogar luz para dentro da estufa às 7 horas da manhã e temos luz ainda às 6 horas da tarde. Isso é uma vantagem de período de sol. Se a gente andar no ano, significa também que eu consigo começar a primavera antes aqui e consigo ir com o outono até bem próximo do inverno, aumentando o período do ano. Então significa que eu tenho um aumento de produtividade também no período do ciclo anual. Tá? As outras vantagens é custo baixo, nós estamos falando de uma estrutura relativamente simples como custo, fácil manutenção, já que a gente pode substituir cada um dos elementos que compõem ela, a gente pode substituí-los facilmente a um custo relativamente baixo, sem prejudicar a estabilidade da estrutura como um todo. Então isso tudo são vantagens de produtividade, de saúde, de qualidade e de viabilidade econômica.